Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia para todos. Diga para quem está do teu lado: Jesus é o Senhor da sua vida. É o Senhor da sua vida. E quer fazer uma grande obra. Quer fazer uma grande obra. Evangelizadora. Através da sua pessoa. Seja fermento. Sal e luz. Para um mundo renovado. Uma alegria muito grande estar com vocês nesta manhã. Pedir para o meu querido amigo, irmão, filho, depois ele vai dizer isto. Mas eu queria começar essa nossa reflexão tendo em minhas mãos os nossos documentos. Um documento que o Monsenhor escreveu em 2000, e nele o Monsenhor Jonas, ele afirma: nosso ser carismático. Vai ser muito interessante que nós guardemos no nosso coração o nosso ser carismático. Eu vou falar muito da fé hoje, vou falar do testemunho, vou falar dessa obra, que é uma obra de Deus, e portanto, o nosso DNA é o ser carismático. Nesse documento, Monsenhor Jonas escreve assim: a Canção Nova nasceu de uma fonte de graça, que é o encontro pessoal com Cristo. O nosso fundamento, Cristo, o nosso fundamento, os alicerces, e o derramamento no Espírito Santo, no novo Pentecostes. Somos renovação carismática católica, nascemos dela, nela fomos formados, com ela crescemos, estamos comprometidos a viver e levar a todas as pessoas, sem exceção, a graça do Cristo vivo, do sereis batizados no Espírito Santo. A Canção Nova é uma das muitas comunidades carismáticas, não por escolha nossa, mas por iniciativa de Deus. Portanto, no nosso DNA, existe o ser carismático em função do batismo do Espírito Santo. E como eu não perco tempo nas coisas de Deus, agora mesmo nosso irmão pediu que você colocasse a mão naquele seu irmão que está do teu lado. Nós vamos repetir isso agora. E você sentado mesmo, tocando dos lados, você vai pedir agora nesse momento a efusão, o derramamento, a plenitude, o mergulho em abundância do Espírito Santo na vida dessa pessoa que está do teu lado. Peça assim para Deus agora. Você conhece essa pessoa, você sabe o nome dela. Se você não a conhece, pergunte o nome dela. E você peça: Jesus, como batizado que sou, eu creio, Senhor, que tenho, não apenas tenho, mas na plenitude o Espírito Santo de Deus vive em mim. E eu peço, Senhor, a plenitude do derramamento do vosso Santo Espírito sobre todo ser. Agora, Senhor, consagra. Agora, Senhor, livra. Agora, Senhor, plenifica este vosso filho, esta vossa filha. Amém. Amém. E eu pedi para o senhor Nelson Correia, diácono Nelson Correia, lá de Piquete, um jovem que eu conheci lá pelo início de 70, era jovem, e tive a graça, a responsabilidade, sem nenhum orgulho, de fazê-lo um homem de Deus. Tenha certeza que essa nossa caminhada não foi assim
tão facinho, não. Uma caminhada de dores, de tristezas, de alegrias, mas de fé. E ele vai cantar para nós uma canção que foi feita pelo Padre Jonas, lá em Areias, lá nos morros de Areias. Enquanto eu falava de sexualidade, afetividade, ele subia com o violãozinho dele nesses momentos e ia compor as suas primeiras canções. O céu, a terra, o mar te louvam, Se você sabe Senhor. cantar, vamos ficar de pé, vamos cantar, vamos ficar de pé. Se você Te sabe cantar. louvam a flor, o fruto, o pão, te louvam, Senhor. Te louvam, Senhor. Os carros que cortam as ruas, os carros que cortam as ruas, te louvam, Senhor. Os prédios te louvam, os prédios que rasgam azul, te louvam, Senhor. Te louvam, Senhor. No hino vibrante de glória e louvor, no hino vibrante de glória e louvor, de um mundo que diz gratidão ao seu Criador. O berço em que dorme o neném te louva, Senhor. O leito do pobre e do doente te louva. O leito do pobre e do doente te louva, Senhor. Te louva, Senhor. A dor, o pranto, a morte, a dor, o pranto, a morte te louvam, Senhor. O riso, o canto, o amor te louvam. O riso, o canto, o amor te louvam, Senhor. Te louvam, Senhor. No hino vibrante, no hino vibrante de glória e louvor, de um mundo que diz gratidão ao seu Criador. No hino vibrante, no hino vibrante de glória e louvor, de um mundo que diz gratidão ao seu Criador. Estenda sua mão em direção ao Júlio Brebal. Foi o Júlio Brebal que agendou uma tal de Luzia Santiago ser atendida pelo Padre Jonas. A Luzia falou com ele e ele levou a Luzia até o padre. O Júlio Brebal que rezou por mim também, quando eu tinha 14 anos. Ele tinha cabelinho pretinho, e eu também. Cabelo black power, calça apertada. Rezemos por ele então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, pode se agora assentar, e na hora de nossa morte. Amém. E o tema do Júlio é, eu falo e você repete: canção nova, uma obra de Deus. Eu sou testemunha. Testigo? Como você disse? Testigo? Fala para nós em espanhol. Língua chileno. Canção nova. Canção nova. Uma obra de Uma Deus. obra de Deus. Testemunho. Testemunho. Ah, sim. Eu sou testemunho. Gente, esse menino aqui é testemunha. Tá bom. O Padre Jonas acompanhou o namoro dele. Nos Maranatá, a gente falava para ele assim, que ele, durante a noite ele não dormia. Ele fazia assim, Ana Maria. Lembra que a gente brincava com ele? Então esse aqui é testemunha da história. Antes da Canção Nova existir, nós já acompanhávamos o Padre Jonas. Seu 2025, faz 50 anos, bom senhor Jonas, você já tem quantos? 54. 54, 4 anos na frente. Para ser o mestre.
Eu quero convidar você trouxe a palavra de Deus, abra, por favor, no primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos. Como você acabou de ouvir, somos, não é? O nosso carisma, ser carismático. E o fundamento de toda essa obra de Deus é o próprio Jesus Cristo, a rocha, e sobre essa rocha, por promessa e cumprimento de Jesus, houve o derramamento do Espírito Santo no novo Pentecostes. Pela graça de Deus, não pela minha dignidade ou pelos meus dotes, mas pela graça de Deus, eu posso dizer, e vou testemunhar, não é, que a ação do Espírito Santo, ela aconteceu na minha vida, na vida de minha esposa Ana Maria. Ele acabou de fazer essa lembrança tão saudosa e tão gostosa, não é? Dos Maranatás, quando eu falava a respeito de namoro, de amor, de afetividade, de sexualidade, e fazer questão de mostrar como testemunho os nossos bilhetinhos. Minha esposa é de Guaratinguetá, sou de Lorena, e eu sempre fui assim, um homem muito carinhoso, muito romântico, e eu mandava alguns bilhetinhos para Ana Maria, bastante assim, não é? Cheio de ais, né? Mas não numa poesia furada, mas algo de pé no chão, conforme vocês, ao longo da pregação, irão ouvir. Porém, está aí a fundamentação, não é? Desta pregação. Nós conhecemos a promessa cumprida do envio do Espírito Santo, como está narrado no primeiro capítulo do livro do Atos dos Apóstolos. Mas eu queria somente pedir que você, por favor, sublinhasse o versículo 8, é o quanto basta, do capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos, versículo 8. Por quê? Porque você não é um simples amigo da Canção Nova. Você, na verdade, é a continuidade dos braços, dos pés, do rosto do Senhor Jesus Cristo crucificado. Enquanto você cantava a música do Espírito Santo, que nós vamos cantar daqui a pouquinho, não sei se vocês perceberam, mas eu estava ali do lado de Jesus crucificado, porque a imagem de Jesus crucificado, para mim, ela tem uma importância muito grande, porque ela diz respeito exatamente à pedagogia que Deus realizou através de Monsenhor Jonas, para que eu me colocasse, me jogasse nos braços daquele que morreu por mim, que assumiu a minha vida, o meu pecado, para me fazer um homem novo. E o derramamento do Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo, tem que ser, para todos nós, não um acontecimento isolado, mas um acontecimento de todo santo dia. Eu tenho que pedir, clamar, que o Espírito Santo de Deus me envolva, te envolva, nos envolva a cada momento da nossa vida. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. É isso que a gente precisa clamar sempre. E quando, portanto, cumpriu-se a promessa de Jesus, pelo derramamento do Espírito Santo, o que aconteceu? Nós sabemos que está aí. Jesus, Lucas ele vai recordar a ascensão de Jesus, a partir do versículo 6, mas eu estou pedindo para você sublinhar o 8. Ele vai dizer uma coisa muito importante. Jesus vai fazer uma promessa e que foi cumprida, e que está narrada, portanto, nesse capítulo. Mas
recebereis o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E eu vou fazer uma brincadeira com vocês, mas uma brincadeira muito verdadeira. Não é uma brincadeirazinha, não. Até o confim da terra. E eu quero que você proclame, gritando, o nome de onde que você veio, da região que você tem, onde está o teu grupo de amigos, até os confins, da onde? Da onde? Ah, isso mesmo, porque é o seguinte, vocês gritaram aí, e eu quero dizer para você que nesse momento o Senhor está dizendo assim para você: mas recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas. Ok. O testemunho é uma expressão das coisas em que acreditamos e sabemos ser verdadeiras. Nos nossos documentos, o Monsenhor diz, nesse documento de 2000, o fundamento de tudo desta obra chama-se Jesus Cristo. O testemunho é uma expressão das coisas em que acreditamos e sabemos ser verdadeiras. E aí eu vou perguntar para você, e você vai perguntar para si mesmo, para si mesma, e para quem está do teu lado: qual é o poder do testemunho? Qual é o poder do testemunho? Quando você olha para a sua vida, quando você olha para o seu dia a dia, você olha para a sua família, para o local onde você trabalha, onde você estuda, no seu dia a dia, qual é o poder do testemunho? Um testemunho proporciona uma visão correta, motivação e um firme alicerce sobre o qual se edifica uma vida cheia de propósito e crescimento pessoal. É preciso que nós repensemos no nosso ser carismático. Quando Jesus diz da nossa fé, de transportar a montanha ou de compará-la ao grão de mostarda, é preciso que nós nos convençamos pela fé que a minha fé será carismática e haverá, sim, pela minha fé, a grande manifestação do poder de Deus, quando eu estiver alicerçado no Senhor Jesus Cristo e plenamente encharcado do seu Espírito Santo. E aí eu escrevi o seguinte: testemunha é a pessoa que assistiu um acontecimento, que presenciou um fato. A pessoa que assiste um ato para atestar sua veracidade, sua validade. Então, testemunha é a pessoa que tem conhecimento de causa. E testemunhar é ter conhecimento desta causa. Você provavelmente conviveu ou convive com pessoas cujas vidas são marcadas pela fé. Eu tenho 73 anos. Dos 73 anos da minha vida, pelo menos 54 anos, eu pude conviver com uma pessoa que sempre foi uma pessoa que confiou em Deus, apesar
apesar de. Eu estava vindo de Lorena para cá agora, e estava ouvindo o finalzinho da palestra do Ricardo, e aquilo que ele fez com o restinho da comida que sobrava, não foi uma atitude de escrúpulo, não, mas alguém que realmente tinha no seu coração uma lembrança de uma família muito simples, de uma família pobre, de uma família que viveu arduamente, de um pai pedreiro, de uma mãe que costurava. E eu tive a graça, pela bondade de Deus, de conhecê-los. Eu conheci o seu Sérgio, eu conheci a dona Josefa. E me lembro, aproveitando que é testemunho, eu era casadinho de novo com a Ana Maria, nós temos 46 anos de casado. Eu me lembro muito bem de um conselho da dona Josefa. Nesse momento, o seu Sérgio já estava na glória de Deus. Mas eu me lembro até o local em que a dona Josefa me chamou e chamou a Ana Maria e disse assim: olha aqui, vocês são casadinhos de novo. Nunca durmam em X. Nunca durmam em X. Sabe o que é dormir em X? É quando a gente vai para a cama com a esposa da gente ou com o esposo da gente e aconteceu alguma coisa que não foi legal e que a gente dorme, vai deitar com o coração pesado, brigando, chateado. Nunca durma de costas um para o outro, mas reconciliem-se. E é muito interessante quando a gente lê a história do Padre Jonas, e se você não tem esse livro aqui, aqui está a história do Padre Jonas. Não é a história da Canção Nova, não. É a história do Padre Jonas. Não é? Eu acredito em milagres. A história de Padre Jonas. Está aqui, ó. Vocês conhecem esse livro? E aqui, nesse livro, o Padre Jonas derrama o seu coração e traz a sua história, e traz as suas dificuldades, e traz os momentos em que ele se viu, de repente, diante de uma escolha, diante da necessidade da obediência, diante da realidade em que ele vivia. Então, para vocês terem uma ideia, não sei se isso tudo vai caber aqui, porque eu trouxe alguns outros livros. Você convive com uma pessoa de fé? Você conhece alguém marcada pela fé? O que é fé? Então agora, agora nós vamos trabalhar um pouquinho o capítulo 11 de Hebreus, para que nós entendamos, portanto, Canção Nova, uma obra de Deus, eu sou testemunha. E eu queria que você, portanto, abrisse, não é, a carta aos Hebreus, no capítulo 11. O que é fé? Está no versículo 1, do capítulo 11 de Hebreus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é isso, está aqui escrito. Na tradução da CNBB, a fé é a certeza daquilo que ainda se espera, demonstração de realidades que não se veem. Sou salesiano como Monsenhor Jonas é salesiano. Sou salesiano desde os meus 5 anos de idade. E quando a gente olha para a história do Monsenhor, em todo o seu percurso, saindo da família muito pobre, indo para o seminário de Lavrinhas e fazendo todo o seu caminhar até a ordenação sacerdotal, a gente encontra algumas coisas lindas, porque nesse primeiro momento eu tenho que colocar um pouco da pessoa deste homem de fé com o qual eu convivi nos meus 73 anos, deles 54. Não é?
Imagina então ter que levar 2 sacolas de roupa. Não sei se vocês conhecem a história, né? Da sacola de roupa. O Padre Jonas, para poder ir para o seminário, precisava levar 2 sacolas de roupa. Então eles ficaram doidos, pobre do jeito que era, como é que eu vou fazer isso? São coisas assim, são detalhes tão ricos, e pode parecer tão insignificantes, que vocês vão perceber que exatamente é na simplicidade dos acontecimentos do nosso dia a dia que Deus se mostra a nós. E quem não for simples e quem não tiver um coração de criança, dificilmente vai perceber ali a presença de um Deus que está fazendo uma grande obra em nossa vida. Então, gente, eu estou colocando isso para vocês porque eu fui um pouco ousado no início desta pregação aqui. Rezei bastante, testemunhar as coisas que eu vivi é fácil, mas eu queria trazer para nós, para vocês, para todos nós que somos Canção Nova, cada um, não é, no seu grau de pertença, e vocês que não têm grau de pertença, mas são exatamente, fazem parte de um coração grato, de um coração agradecido, deste homem que disse sim para Deus, sempre ele disse sim para Deus. E eu fiz então, nesse estudo, do capítulo 11 de Hebreus, uma analogia, uma comparação entre Canção Nova, uma obra de Deus, eu sou testemunha, partindo de uma comparação entre a pessoa do padre, quando olhamos para o Antigo Testamento, a pessoa de Abrão, posteriormente a Abraão. Ninguém quer endeusar o padre Jonas. Longe de mim fazer isto, mas testemunharmos que ele, um homem que soube atender, acolher o chamamento de Deus. É importante que a gente pense nisso. Lá do início da Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse, portanto, nos nossos 76 livros da nossa Bíblia, temos diversos relatos de atos e testemunhos de homens e mulheres que marcaram suas vidas, confiando na ação de Deus. O capítulo 11, vocês vão agora acompanhar aí, por favor, a partir desses versículos, eu só vou citá-los para a gente ter tempo para poder testemunhar. Vamos ver lá. Abraão no versículo 18, Sara no versículo 11, Isaac no 20, Jacó no 21, José no 22, Moisés no 24, entre outros. A vida destes homens e mulheres atesta sua fé em Deus, na certeza de que esperavam, colocando sua confiança tão somente no Senhor de suas vidas. É só ler e estudar a palavra. E como testemunha de toda a obra Canção Nova, é preciso que nós destaquemos uma coisa aqui. O meu testemunho não vai ter uma sequência cronológica, mas vai ter sim aquilo que foi inspiração de Deus para que nós saibamos aproveitar esse momento em que vamos acolher plenos do Espírito Santo, o testemunho de um homem que está gastando a sua vida, até hoje, 86 anos praticamente, e respondendo para Deus, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, Senhor, fazendo o meu tratamento, eu estou aqui, Senhor, na minha miséria física, mas eis-me aqui, Senhor, na minha riqueza espiritual.
Será que nós estamos preparados e podemos, como ele, testemunhar que também somos ricos, espiritualmente falando? E porque ele, na sua miséria física, pode dizer assim: nós acabamos de cantar, você podia cantar pelo menos o estribilho, te louvo, Senhor, vamos cantar, só para vocês entenderem. Nós não estamos aqui para falar poesia, para ficar incensando, não, mas nós estamos aqui para fazermos um exercício de fé no testemunho, ser testemunha de Jesus em Jerusalém, na Capadócia, de São Paulo, lá no Porto Velho, lá em Caxias, lá não sei aonde, mas como é que fala mesmo? Como é que eu devo fazer mesmo? Como é que eu devo fazer mesmo? Vamos lá? A dor, o pranto, A morte Vamos? te louvam, Senhor. Te louvam o riso, o pranto, o amor. Te louvam, Senhor. Te louvam, Senhor. Você pode repetir só essa estrofe para mim? Só essa estrofe. a dor, A dor, o pranto, a morte, te louvam, Senhor. Te louva o riso, o canto, o amor, te louvam, Senhor. Te louvam, Senhor. Obrigado. E aí, minha gente, no capítulo 11, né, nós vimos esses homens de fé que colocaram sua confiança tão somente no Senhor de suas vidas. O livro de Hebreus também cita o sofrimento daqueles que creram e não abandonaram seus princípios e convicções. Isso está escrito lá no versículos de 36 a 38. Crendo na dor, na tristeza, na alegria, eles não abandonaram seus princípios e convicções. Por quê? Porque eles sabiam que a fé é a certeza daquilo que se espera. E, portanto, eles nos dão, portanto, o testemunho de fé. O livro de Hebreus nos estimula a lembrar e compartilhar o testemunho de pessoas da nossa comunidade de fé. Você conhece alguém na sua comunidade de fé que na dor, na alegria, na saúde, na tristeza, te louva, Senhor? E essas pessoas te fazem ou não te fazem bem? Então, eu queria muito colocar para vocês uma coisa que é fundamental. Eu fui um jovem e eu conheço o Monsenhor Jonas, não é? Desde moleque. Na introdução desse meu livro, que já está velhinho, e que graças a Deus, agora no final do ano vai sair um livro bom, não é? Um outro livro, está linda a capa dele, mas o conteúdo é melhor, sem brincadeira, porque quem apresentou o livro foi um padre que entende de teologia e disse assim, esse livro é um tesouro. Então, eu não estou fazendo autoelogio, mas eu estou dizendo exatamente da riqueza daquilo que o Espírito Santo de Deus me colocou no coração para que eu pudesse escrevê-lo. Já vou colocar água na boca de vocês já, fazer um pouquinho de propaganda. Curados e modelados para a santidade. A cura interior me modela para ser santo. E eu escrevi esse livro porque, como Deus enviou Jeremias para a casa do oleiro, também Deus me enviou no Colégio São Joaquim, como salesiano que era, nas mãos de um oleiro. E as mãos desse oleiro, não é? Que tinha o nome Monsenhor Jonas Abib, ele realmente pegava firme
Eu não sei se vocês sabem que para a argila estar preparada para ser modelada, ela é batida, ela é pisada, ela é preparada, e tudo aquilo que é detrito, tudo aquilo que é sujeira, é tirada. E ela fica então uma massa flexível, maleável, e ali então o oleiro coloca aquela porção de argila na roda e dá a forma. Uma juventude muito dolorosa minha, em função do relacionamento que tinha com meu pai. Vocês já conhecem meu testemunho, não vou repeti-lo. Mas eu me lembro perfeitamente que a dor maior que eu sentia era que, nos momentos em que esse oleiro, Monsenhor Jonas, eu ia buscá-lo, no desespero, e estava muito bravo, e estava muito irado, e com o coração muito ressentido, ele pegava, como o oleiro pega a massa e vai modelando, ele apertava e dizia assim: meu filho, quem ama dá o primeiro passo. Fala para quem está do teu lado. Amar significa sair de si, dar de si. Amar significa exatamente compreender aquele que está na verdade e que muitas vezes, porque nós não temos o Espírito Santo, muitas vezes, nós achamos que aquilo lá é uma praga que está na nossa frente, mas não, é um jeito pedagógico de Deus de me fazer santo. Vocês entenderam? Porque eu estou testemunhando a ação de um homem de fé, que já nem se pensava em canção nova. Não existia canção nova, eu estou falando de início da década de 70. E esse homem, naquele momento em que ele falava isso para mim, ele já tinha sido provado pela fé. Estava no 5º ano de teologia, pareceu lá uma dor de cabeça nele, a vista dele ficou embaralhada, e de repente ele foi tirado daquele momento do curso dele, foi enviado para o Vale do Paraíba, e aí também está um outro gesto de sinal de Deus como projeto para o Monsenhor Jonas, e ali Deus foi modelando, apertando, limpando, preparando aquela massa que iria, na verdade, transformar-se num grande vaso do óleo do Espírito Santo que ungiu a muitos de nós, inclusive a mim. E eu escrevi assim no prefácio desse livro velhinho aqui. Esse livro aqui, para vocês terem uma ideia, é coerente com aquilo que eu vivi naquela época, Corações Sedentos. Não sei se vocês conhecem meu livro, Corações Sedentos. Eu escrevi assim: no início dos anos 70, eu era um jovem universitário e vivi uma surpreendente experiência de chamado ao serviço de Deus. Conheci um jovem sacerdote, Jonas Abib, salesiano, transferido para Lorena para terminar um tratamento de saúde. Fazia parte do primeiro grupo de jovens, aqueles que ao seu redor fomos formados em Jesus Cristo e na doutrina da Igreja Católica. Ajudávamos nos primeiros encontros de conversão. Lá no Colégio São Joaquim, encontros chamados Maranatá, que significa Vem, Senhor Jesus. O nome tem a sua origem na expressão aramaica, Vem, Senhor, ou como pode ser dito também, Senhor nosso venha, ou Nosso Senhor veio. Mas eu queria aqui partilhar com vocês, nesse testemunho, a pedagogia de Deus. Que interessante foram os desígnios de Deus, tanto para com o padre, como para comigo. Deus mudou
vidas as nossas vidas. Retirou da congregação salesiana e colocou à frente de um grande projeto carismático, constituindo-o fundador da comunidade Canção Nova. Ao acatar o apelo de D. Afonso Antônio de Miranda, bispo diocesano daquela época, que colocou em suas mãos e pediu que ele movimentasse e concretizasse, não é? Aquilo que São Paulo VI, Papa, houvera escrito, que era um documento, a encíclica Evangelii Nuntiandi, 1975, que visava o anúncio do Evangelho aos homens do nosso tempo. E como seus discípulos, caminhei ao seu lado, junto com outros jovens. Certamente vocês já ouviram falar do grande, do ilustre professor Felipe Aquino, do doutor em teologia Paulo Silva. Já ouviram falar de tantos outros que ainda hoje, como vocês, como eu, como nós, continuam amigos da Canção Nova. Mas eu poderia lembrar de outros também, e vou fazê-lo quando nós fomos para a Vila Brandina, lá em Campinas, porque depois que o Monsenhor Jonas, depois de ser batizado no Espírito Santo no dia 2 de novembro de 72, quando Padre Haroldo esteve em Lorena, pregando um retiro, no final da missa, o Padre Haroldo impôs as mãos no Padre Jonas, e ali houve o rebento, a mudança plena da vida daquele padre, que naquele instante, quando estava em Lorena, estava sendo moído, amassado, preparado como argila que o oleiro faz, por força da decepção, do orgulho humano, da vaidade, da tristeza de ser arrancado de todo um projeto de São Paulo. O livro que eu lhes disse agora há pouco, não é? A história do Padre Jonas, conta isso de uma maneira muito interessante. Mas, naquela época, o meu convívio com o Monsenhor era muito pessoal, muito íntimo. Nós tivemos a graça de tê-lo amigo da família. O Padre Jonas conheceu meu pai Antônio, conheceu minha mãe Terezinha, os meus irmãos, a Cidinha, o Zezé, que é padre. O Padre Jonas gostava muito do nhoque que a minha mãe fazia. Nós tínhamos um relacionamento bastante íntimo. E eu tinha Padre Jonas, diante da minha dificuldade relacional com meu pai, como um pai. Por isso, quem ama dá o primeiro passo. E ele foi me ensinando a ter que fazer uma escolha de vida. E eu conto aqui que o fato, a pedagogia, o jeitão de Deus, quando tira o Padre Jonas da congregação. E eu não contei o fato, né, Nelson? Você gosta sempre de lembrar. Quando ele pediu para sair da congregação, fui eu que fiz, na época não tinha computador, eu que datilografei a carta de pedido, né, do Padre Jonas, do afastamento da congregação, para dar início ao projeto, né, carismático que Deus tinha colocado na mão do Monsenhor. Então é só isso, para vocês terem uma ideia. Mas o que aconteceu? Antes dessa carta, antes desse afastamento, o Colégio São Joaquim era um colégio interno. E tinha acabado o internato. E olha a pedagogia de Deus. O Padre Jonas ficou doente, ele sarou, se ordenou, mas ele ficou doente outra vez e ficou tuberculoso. Aí foi para Campos do Jordão, e de Campos do Jordão, Lorena outra vez. Acabou o internato. E numa das suas andanças pelo dormitório do internato desinstalado, ele encontrou
um crucificado, a imagem de um crucificado. Como aqui está o painel do Monsenhor, né? Tão bonito, tão cheio de vida, olha que coisa, né? Canção nova, uma obra de Deus. Canção nova, uma obra de Deus, como diz meus queridos hermanos. Né? Mas, diferentemente daquele crucificado que está ali do lado, talvez a câmera possa mostrar a vocês, eu queria dizer para vocês que aconteceu o seguinte: Padre Jonas encontrou uma imagem do Cristo crucificado toda quebrada, faltavam-lhe os pés, braços, mãos, seu rosto estava desfigurado, e um dia ele me pediu que desse uma restaurada, presta atenção na palavra, restaurada, na imagem, e me fez a seguinte pergunta: esse crucifixo lhe diz alguma coisa? Tanto para ele como para mim, eu vejo aí, e por isso eu fiz questão de fazer o estudo de Hebreus 11, porque Deus estava, ao mesmo tempo, fazendo uma grande obra restauradora na vida deste homem, e ao mesmo tempo Deus estava também fazendo uma grande obra restauradora em minha vida, que era um jovem rebelde, ressentido, magoado, envergonhado, com complexo de inferioridade, só queria tirar 10, só queria estudar, porque era a maneira de eu me compensar das minhas misérias, da pobreza, da vergonha, etc., por ter um pai doente do alcoolismo. Pois bem, quando o Monsenhor apresenta para mim esse crucifixo, eu relato aqui, eu falei para ele assim: confesso para o senhor que esse crucifixo não me diz nada, ao contrário, coisa horrorosa, tudo quebrado. Não é? Isso serve para a gente levar para Santa Cruz. Eu não sei se nos estados de vocês, aqui na nossa região, tem um lugar que a gente põe santo quebrado, imagem quebrada, Santa Cruz. Não é? E ele disse: não, meu filho, veja bem, esse Cristo está dizendo alguma coisa para mim e para você. Então ele disse assim para mim, ele me levou a refletir: esta imagem de Cristo toda despedaçada nos convida a ser o seu coração, sua face, suas mãos, seus pés, para anunciar o Evangelho, a boa nova que liberta e cura. E eu fui impactado por essas palavras. E aí eu compreendi que na simplicidade das palavras do Padre Jonas, como na palavra de Paulo apóstolo, não existia eloquência persuasiva de sabedoria, eram antes uma demonstração do Espírito e do poder divino, que fazia uma grande obra restauradora no coração dele e no meu coração. E aí eu entendo por que lá, quando me foi apresentado esse Cristo crucificado, que naquele momento o Senhor já estava me dando um ministério que é muito árduo, que é muito doloroso, que é muito sofredor, me faz sofrer, e que é dessa maneira que Deus me quer, como a sua mão, como o seu coração, como o seu rosto. Independentemente da calúnia, independentemente da incompreensão, independentemente daquilo que eu tenho que sofrer, mas eu tenho que estender a minha mão àquele que está quebrado, com o rosto no chão, sem a mão, sem o coração desfalecido por causa das marcas interiores. O Senhor, pela sua graça, pela ação do seu Espírito Santo, me deu o ministério da cura interior. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nessa manhã de madrugada, e é pena que o rapaz do teclado não esteja aqui, Deus falou assim para mim: sabe como é que eu queria que você começasse essa palestra, Júlio? Que você orasse por aqueles que perderam a confiança e a fidelidade. E eu vou fazer isso agora. Porque eu tenho que ser ousado em Deus. Como o Monsenhor Jonas foi um homem ousado em Deus, eu tenho que ser ousado
pela força do Espírito Santo também. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Se você sabe, canta. Aleluia, aleluia. Lembra dessa? Ele no violão. Aleluia, Aleluia. eu te amo, eu te amo, meu Senhor, meu Senhor. Eu te amo, meu Senhor. Tu me salvas, Tu me salvas, tu me curas, me libertas, meu Senhor, meu Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Eu me entrego, eu me rendo, eu te adoro, meu Senhor, meu Senhor. sois o nosso Deus, sois o nosso Deus. Eu te amo, eu te quero, meu Senhor, Meu Senhor. para terminar, aleluia, 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 aleluia. E na ousadia, é assim que a gente reza. Eu sempre digo que a cura interior é o momento que o Espírito Santo de Deus, a partir da minha liberdade e da tua liberdade, ele age. E eu preciso saber que para eu deixar Deus agir naquilo que me maltrata, me fere, eu tenho que saber que eu tenho que me despojar de mim mesmo, da minha miséria, da minha vaidade, do meu orgulho, do meu nada. É o que o Padre Jonas faz, ainda hoje. É o que fazemos ainda hoje, aqueles que têm o Espírito Santo. E portanto, na ousadia de Deus, eu não estou pedindo para você, todos vocês levantarem, mas você que precisa pedir ao Senhor Espírito Santo que firme lhe dê a fidelidade e que te devolva a plena confiança que é a fé, que é a certeza, a convicção de uma realidade que você não vê. Em vista do problema que você está vivendo, em vista da preocupação que você está sofrendo, em vista da situação que te faz o coração ferido, você fique de pé. Mas eu não estou pedindo para todos ficarem de pé. Eu estou pedindo para você que precisa ter a sua fidelidade. Você que precisa ter a sua confiança restaurada no Senhor. E como a argila, que tem pedacinho de pedra, que tem pau, que tem sujeira, diga: Senhor, amassa-me, Senhor, pela força, pelo poder, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Amassa-me, Senhor, cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, devolva-me, Senhor, a fidelidade, devolva-me, Senhor, a plena confiança, que na verdade é, Senhor, a expressão da fé. E é por isso, Senhor, que nós cremos que essa comunidade é obra de Deus. amém. Essa comunidade que faz o bem ao mundo inteiro. Essa comunidade que nasceu pelo um ato de fé.
Assim como Deus chamou Abraão e disse: larga tudo, e vai para a terra de Canaã. Deus assim fez com o Monsenhor Jonas, quando estava estável lá na congregação salesiana. Larga tudo. Então aqui você precisa executar esse projeto carismático, esse projeto que vai mudar, vai revolucionar, vai restaurar muitas vidas. E isto é Canção Nova. A Canção Nova é obra de Deus por causa disto. Ela renova. Ainda que sejamos nós, seus membros, imperfeitos, pecadores, fracos, mas o Espírito Santo de Deus continua a nos forjar, a nos restaurar, a nos curar, devolvendo para nós a fidelidade, devolvendo para nós a fé. E é por isso que o Monsenhor Jonas escreve assim: nunca pretendi fundar ou ser fundador. De certa maneira, essa ideia até me repugnava. Simplesmente fui dócil à condução de Deus, que hoje vejo foi vigorosa. Simplesmente fui dócil. Então diga para o Senhor: eu quero ser dócil, Senhor. Eu quero ser dócil nas suas mãos, Senhor. Nas suas mãos. Para que eu possa, Em teu nome. batizado pelo teu Santo Espírito, Batizado pelo teu Santo Espírito. evangelizar. Ao criar uma obra, Deus o faz com uma finalidade, um objetivo, uma missão. O Senhor diz de outra forma: Deus tem um objetivo quando cria uma obra. Ele já o imprime nela ao criá-la. E o objetivo faz parte da essência da natureza da obra, que lhe é natural. Uma obra realiza parte do projeto de Deus, que lhe é própria, ao lado de muitas outras. E todas juntas realizam a totalidade desse projeto. A missão da Canção Nova é fazer homens novos para um mundo novo. Eu creio nisto, pela minha fé. Sim. Eu creio nisto. E por isso, quero que você nesse momento, meu irmão, você que é nosso amigo, o nosso coração é muito grato pela maneira como você ora e trabalha. Ora et labora. São Bento, Santo Inácio de Loyola já nos ensinava isso. É o nosso ritmo, que trabalhamos e rezamos. É o nosso ritmo, porque adoramos. Nós não ficamos só na contemplação, mas nós vamos lá no campo. Nós vamos lá tocar naquele que precisa, naquele que está marginalizado, naquele que está descriminalizado, naquele que nós jogamos para a margem, naquele que precisa das nossas mãos. Você quer ser o meu rosto? Você quer ser as minhas mãos? Você quer ser minhas pernas? Você quer ser o meu coração misericordioso? Deixa-se plenamente ser batizado, efusivamente, no meu espírito. É assim que o Senhor Deus lhe pede. Quando o Júlio falava para encerrar, o pai do Júlio, se entender, era alcoólatra. E quando o pai chegava em casa, todo mundo tinha que correr para o fundo do quintal, que ele batia em todo mundo se ficasse no caminho dele. Quando o pai do Júlio ficou doente, o que o Júlio chegou a falar para o pai um dia, quando ele teve que ficar dormir com o pai no hospital? O que você chegou a falar para ele? Eu disse para ele aquilo que Deus queria, que eu o amava, porque Deus o amava. E aí eu compreendi aquilo que o Padre Jonas falava para mim: quem ama, dá o primeiro passo. Deus, Ele tinha um projeto para o meu pai. Deus tinha um projeto para mim. E quando Deus me amassava no amor, Ele me amassava para que eu pudesse, como Deus amava meu pai na miséria dele. É assim que Deus nos ama. Então nós louvamos e pedimos ao Senhor que toda depressão e angústia fique aos pés da cruz de Jesus. Amém. O Júlio é testemunha de todos esses anos, 54 anos. A Luzia vai fazer 53 anos. Eu, em 2025, vou fazer 50 anos que eu conheço o Monsenhor Jonas.
Era menino também. Cabelinho preto, cacheadinho já, assim, enrolado. Preto, cabelão Black Power, enorme. E eu sou testemunha também. Natal Gil, vem cá. Ricardo, Ida, Pedro, todos, a nova geração, todos somos testemunhas desse Senhor. E é nessa bênção. Tem muito mais para acontecer no dia de hoje. É um final de semana do carisma. Canção nova aqui conosco. Do José João. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora, que o Padre sempre amou e ama, os abençoe e suas famílias. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Era só ele no violão. Hoje ele tem uma banda maravilhosa dessa. Fala, aquele blue para valer. Era só ele no violãozinho. Aleluia, aleluia.